Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, leremos 2 versículos ou 3. Glória a Deus. Leremos 3 versículos a partir do verso 12. Se você achou, diga amém. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e que ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem, Eis que os céus são os céus do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Quero repetir esta leitura, acompanhe comigo. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas e ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Pela santa palavra, diga glória a Deus. O livro de Deuteronômio foi escrito por uma razão. Já falei isto, mas como ensina o apóstolo Paulo, não canso de dizer-vos as mesmas coisas, pois é para a segurança vossa. O livro de Deuteronômio foi escrito, e quando você que já leu a Bíblia toda, e se o fez, faz bem, se o fez, repita, se não o fez, faz mal. Portanto, façam. Se você leu todo o livro de Êxodo, e quando você chegou em Deuteronômio, você viu que ele repete muitas coisas. E o nome Deuteronômio significa exatamente isso, repetição. Houve uma geração que saiu do deserto, houve uma geração, melhor dizendo, que saiu do Egito. A geração que saiu do Egito foi aquela que viu as 10 pragas, viu os sinais, tanto no Egito como no caminho da peregrinação do deserto. Mas a Bíblia fala que eles não guardaram a aliança. Eles não guardaram o quê? A aliança. Eles não guardaram o compromisso. Eles morreram no deserto. Deus jurou. Olha que coisa. Uma viagem de 14 dias durou 40 anos. E naqueles 40 anos, onde eles ficaram rodeando, peregrinos, toda aquela geração morreu. Porque diz a Bíblia que Deus jurou que aquela geração não entraria na terra. E por que aquilo aconteceu? Porque eles quebraram a aliança. Eles quebraram o concerto. Moisés intercede pelo povo. Diz a Bíblia que em determinado momento Deus provou Moisés. E Moisés diz: Senhor, não faças isso, o que se dirá do Deus que tirou o seu povo do Egito para matá-los no deserto? Por isso, aquela pena capital se converteu em uma pena de peregrinação. A geração que saiu do Egito, a geração que recebeu a promessa e a aliança, mas não guardou nem a promessa nem a aliança, morreram no deserto. Uma nova geração que Deus prometeu, disse: eu juro que essa geração não entrará na terra, mas os seus filhos entrarão. E Deus falou isso porque era uma resposta ao que eles estavam dizendo. Porque na hora em que eles murmuraram, blasfemaram e quebraram a aliança, eles colocavam os filhos na frente. Eles murmuravam contra Deus e diziam: nossos filhos.
Eles murmuravam e blasfemavam e diziam, nossos filhinhos. Eles resistiam a tudo que Deus dizia, sempre tinha alguém para levá-los para o caminho errado. Coré, Datã, Abirão e por aí vai. Só que toda hora que eles queriam justificar o erro para quebrar a aliança, eles falavam, os nossos filhos, Senhor. Por isso Deus falou, ok, seus filhos, tá bom, vocês morrem no deserto e eles entram na terra. Então, aquela geração velha morreu no deserto. Aquela geração da aliança e da promessa morreu no deserto. Deus levanta uma nova geração e aí vem repetir tudo aquilo que havia dito. Então o livro de Deuteronômio é uma repetição, porque Deus está agora declarando para a nova geração, não para a geração que morre no deserto, mas para a geração que vai entrar e possuir a terra. Deus reclassifica a aliança e os chama para perto de si. A geração que entra na terra da promessa, ouça-me, olhe para mim. A geração que entra na terra da promessa é aquela que guarda a promessa e a aliança. Desde cedo você aprendeu na igreja que um crente não sobrevive sem oração e leitura da Bíblia. Se o crente não ora e não lê a Bíblia, ele não é crente, ele é um frequentador de igreja, um amigo do evangelho ou alguém que tem medo do inferno, só isso. Ele é, na melhor das hipóteses, um amigo do evangelho. Amigo, simpatizo, acho legal, gosto das músicas, gosto da vibe, da energia, né? Como alguns podem até dizer. Se não leu a Bíblia, se não ora, ele é apenas um frequentador de igreja. E repito, às vezes ele até pisa na igreja porque ele tem medo do inferno, não entende o amor, não entende a graça, não entende a justificação, não entende os processos de Deus. O convite de Deus é um convite ao relacionamento. E em Deuteronômio capítulo 10 nós temos uma pequena cartilha sobre como andar na terra e servir a Deus. De forma sucinta, breve, eu quero ensinar você nessa manhã. Começo dizendo que a oração não pode ser apenas o momento onde eu peço e peço. Oração não é apenas petição, não é apenas rogos, mas a oração é ações de graças. Oração é tempo com Deus, é tempo de comunhão, é tempo de entrega, é tempo também de ouvir a voz de Deus. Quando você ora respostas. Vou repetir. Muitas das suas orações e do tempo que você gasta com Deus, à medida que você ora, nas palavras de oração que fluem do seu coração, porque o Espírito que habita em você intercede por você com gemidos que não podem ser expressos. E às vezes você está orando por algo, colocando algo, um momento de dúvida, incerteza, dor, sonhos, projetos. Daqui a pouco você está orando e você apresenta algo. Já aconteceu isso com você, não tenho dúvida alguma. Você já nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. Você está orando e daqui a pouco já vem na sua oração aquele texto bíblico, aquela promessa, aquela pregação, aquele cântico, aquela voz que um dia você ouviu, convergindo na sua oração. Na sua oração, você também é respondido. Porque na sua oração Deus fala ao íntimo do seu coração, fortalece o seu espírito, conforta a sua alma e abre para você um horizonte de possibilidades. Oração é tempo com Deus, e tempo com Deus não é tempo perdido, é tempo investido, é tempo de crescimento, é tempo de fortalecimento. Nesse texto, deixa eu só colocar uma programaçãozinha rápida aqui, nós temos uma ferramenta poderosa de como caminhar com Deus nessa terra. Eu quero começar pelo verso 14. Quando Deus diz ao povo de Israel, os céus e os céus dos céus são do Senhor, a terra e tudo que nela há. Te pergunto, Deus precisa de alguma coisa? Deus precisa da nossa performance? Deus precisa? Não, absolutamente não. E eu vou esgotar aqui. Eu podia florear ou romantizar a coisa, mas deixe-me ser sucinto. Deus não precisa nem de mim, nem de você.
Deus não precisa de nada. Quando Davi, pastor Kleber citou Salomão, quando Davi intenta construir o templo executado por Salomão, numa linda oração, tanto Davi como Salomão disseram a Deus: quem sou eu e o que é a minha casa para que eu edifique casa a ti? Como que eu posso edificar casa ao Senhor, se os céus são do Senhor e a terra é o estrado dos seus pés? Do que Deus precisa? Deus não precisa de nada. Deus não muda. Todos os grandes estadistas, os grandes homens orgulhosos, soberbos que viveram, foram sepultados, estão mortos. Tudo aquilo que eles defendiam, suas teses, conceitos, filosofias, todos aqueles caras que se rebelaram, como diz o salmista, diz o nécio, diz o louco no seu coração, não a Deus, e Deus do seu santo templo ri deles, porque eles passam. Eles são como aquela flor da erva, que hoje está ali e amanhã já não se encontra. Do que Deus poderia ser satisfeito? Do que Deus poderia ser saciado? Absolutamente nada. É por isso que o versículo 14, a Bíblia fecha este conjunto desta forma. Ei, o verso 1 ele está dizendo o que Deus requer de você. O que Deus quer de nós. E no verso 14 ele diz: tudo é dele. Ele está completamente completo. Ele é absoluto. Ele não tem carências. A Trindade não tem carência. Ele não precisa ser bajulado. Até porque diz a Bíblia que quando os 7 filhos de Jessé passam na frente de Samuel, Samuel se empolga, né? Uau! A oferta vai ser boa. Aí Deus olha para Samuel e fala: eu olho para o coração. Não olhe para o seu estereótipo. Diz a Bíblia que Deus, olhando para o povo que orava, dizia: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Um grande pregador, um dos heróis da fé, dizia que deveria se arrepender até do seu arrependimento. Olha que coisa, homens tementes falam isso. Ei, se você pecou algum momento e você ficou muito triste, ou se você anda lutando contra o pecado, se você anda lutando contra a sua própria natureza, se você anda lutando para não cair na tentação, eu posso lhe afirmar com toda certeza que você nasceu de novo. Porque a pessoa que nasceu de novo, ela tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso que esses homens e heróis da fé oravam assim. Eles se arrependiam até do seu paco arrependimento, até do seu pequeno arrependimento. É como se eles olhassem para si. Eu tenho certeza que você também já se sentiu dessa maneira. O verso 1, Deus está dizendo o que Deus requer. Verso 12. O verso 14, Deus dirá: os céus e os céus dos céus. O céu e o céu dos céus são do Senhor. Mas dentro dessa parceria e relacionamento de aliança, Deus nos dá um caminho. E a primeira coisa que a Bíblia está dizendo que Deus requer de nós é que nós temamos ao Senhor. Olhe para a pessoa do seu lado. Aliás, não olhe, apenas pisque então. Mas eu quero convidar você a temer ao Senhor. Você está comigo aqui, diga amém, não converse. Olhe para cá. Eu falei que era só para piscar. Diz a Bíblia que Deus está querendo que o homem o tema. Temor é reverência. Temor é reverência. Fale comigo, diga ao seu coração: temor é reverência. Só que às vezes os crentes querem florear algumas coisas que não podem ser floreadas. Temor é reverência, mas temor também é medo. Então deixa eu consertar algo aqui que talvez você tenha ouvido algum dia. Não, mas o que a Bíblia está dizendo sobre temor é aquele temor reverente que nos faz vir, entrar e nos prostrar diante dele. Good. Bad. Temor é medo. Quando o povo estava ouvindo a voz de Deus no monte, falaram para Moisés: Moisés, para com isso.
sobe você ouve o negócio e traz para nós aqui embaixo. É melhor para nós. Eles não, olha que coisa triste, mas eles tiveram pavor. Então o que a Bíblia está dizendo aqui é tema. Um dia Jesus disse, a multidão que os ouvia, e eu acho lindo em Jesus é que Jesus não tinha meios termos. Jesus não tinha meios termos. Quer andar? Não. Então tudo bem, siga o seu caminho. Quer servir? Não, tudo bem, siga o seu caminho. A voz de Deus é uma, e Ele está dizendo, temas ao Senhor. Temor é reverência. Temor também é medo, é pavor. O Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento, é a mesma pessoa. No Novo Testamento, na Nova Aliança, existe um filtro chamado sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Existe um filtro chamado graça. Mas o pecado é tão terrível que levou o Filho de Deus para a cruz. Por isso a Bíblia está dizendo, tema ao Senhor. Quer um exemplo de temor ao Senhor? José é confrontado nas suas... Não pense você que quando a mulher de Potifar se apresentou a José, ele falou assim, que nada, não vou cair nessa não, eu sou sarado, sou crente raiz. Não, ele lutou contra a sua própria natureza. Ele não diz assim, eu não quero nada com você porque você não é meu tipo. Ele falou assim, eu não quero nada com você porque eu não vou entristecer o meu Deus. Tema ao Senhor, eu quero ouvir um amém para isso. A coisa segunda que Deus requer, Ele fala, ande em todos os seus caminhos. Isaías capítulo 31, verso 20, diz que quando você estiver andando e não souber o que fazer, ou como andar, você ouvirá uma voz atrás de você. Fale comigo, Deus fala comigo. Eu quero que você repita isso com convicção, digo, meu Deus, ouve a minha voz e fala comigo. Isaías 31, 20 é um versículo bom para você guardar e memorizar, ou então riscar na sua Bíblia. Não riscar, né? Sublinhar. Diz que você ouvirá uma voz atrás de você dizendo, essa amizade aí não é para você, não. Esse contrato aí pode até dar dinheiro, mas a honra vai junto, talvez o seu CPF, e talvez você veja o sol nascer quadrado. Esse tipo de lugar aí não é para você, não. Que hoje é culto de ceia, né? I'm sorry. Né? Hoje, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas mudaram, mas a Bíblia é a mesma. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Isaías 31, 20, você ouvirá uma voz atrás de você quando não souber se aquele negócio é possível ou não, aprovado ou não, permitido ou não. Você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, o caminho é este, andai por ele. Um dia Jesus disse, é melhor você entrar na eternidade sem uma perna, sem um olho, sem uma mão, do que com o corpo todo ser lançado no inferno. Uau, mas Jesus era o Salvador da graça. É essa a questão. Então ele diz... ande nos seus caminhos. E o que é o caminho? O que ele está dizendo nesta analogia, nesta metáfora? O que ele está dizendo? Caminho, você lembra que no Novo Testamento, antes dos discípulos serem chamados de cristãos, os discípulos só foram chamados de cristãos em Antioquia. Houve um avivamento, um momento, e lá pela primeira vez aquele grupo foi chamado de cristãos. Como que eles eram chamados antes? Os do caminho. Porque Jesus um dia disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero me lembrar de pregar uma mensagem sobre isso. João 14, 6, mostrando o que é o caminho, a verdade e a vida no acesso, no culto do Velho Testamento, do povo até o tabernáculo. Esses 3 itens são itens do tabernáculo, mas vamos falar sobre isso em outro momento. Mas os discípulos eram chamados antes como? Os do caminho. Por quê? Porque eles seguiam aquele que disse, eu sou o caminho. Exatamente o acesso ao Santo dos Santos. Isso é lindo essa mensagem, mas ele está dizendo que você ande nos seus caminhos. O que são esses caminhos? É o conjunto, olhe para mim,
Caminho é o conjunto de princípios, de regras, de práticas. É a ortodoxia, que é o conjunto de doutrinas, com a ortopraxia, que é a prática daquelas doutrinas. Andar no caminho é observar os preceitos. O autor aos Hebreus fala sobre os rudimentos da doutrina de Cristo. Tem crente que, se você abrir as doutrinas rudimentares, dá um nozinho. Uau, eu nunca vi isso na vida. Já viu, mas não concatena as ideias na hora. Por quê? Porque é coisa profunda. Alguma pessoa, às vezes, me perguntou assim: pastor, o que nós vamos fazer na eternidade? Porque aquelas piadas do mundo contam que no inferno, que é um lugar de sofrimento, de ranger de dentes, de lágrima, e da pessoa lembrar todas as oportunidades que teve e não aproveitou. Mas o mundo pinta, já viu aquele quadro? O inferno tem cerveja, tem uma gelada, tem aquele mulherão, aquele cara gostosão. O inferno parece um lugar altamente, né, o inferno é um lugar terrível. E o céu, um anjinho tocando harpa. Que nada, gente, é o contrário. No céu é celebração, é festa, é alegria. Mas o que é o céu? Sabe o que você vai fazer no céu? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Pergunto a você, me responda de forma singela e bem pessoal. Quem aqui descobriu algo muito bom um dia e falou: que coisa legal? Não estou falando apenas da Bíblia, não. Um conhecimento que você adquiriu. Quem aqui já adquiriu um conhecimento e falou assim: cara, que negócio incrível? Já viu? Quem aqui já olhou lá no microscópio, por exemplo? Você olha, caramba, que negócio legal! O microcosmos, o macrocosmos, os céus dos céus, a infinidade do universo. O que você vai fazer na eternidade? Você vai conhecer a Deus, e a cada... Eu sei que existe uma partícula menor, mas deixa eu ficar naquela do tempo que eu estudava. Um átomo de segundo, a cada átomo de segundo, você vai ter uma descoberta nova que vai dizer: uau, Deus é isso, Senhor, glória a Deus, aleluia. Você não vai ter tempo de dizer glória antes que o aleluia chegue, de conhecer e prosseguir em conhecer, mas isso já está acessível hoje. Ande nos seus caminhos. Em terceiro lugar, primeira coisa que Deus requer de você: tema. Tema. Olha para mim. Vai chegar um momento que você vai querer, mas você vai dizer: eu não quero. Vou repetir. Porque você teme. Vai ter a hora que você vai dizer: eu quero. Só que você vai dizer: não, não quero. Não quero. Por quê? Porque você teme. Segundo, que ande nos seus caminhos, que é o conjunto de princípios, valores e prática do reino de Deus. Quantos estão comigo a entender até aqui? Em terceiro lugar, ames e sirva ao Senhor. Eu amo tanto. Olha aqui, por favor, esteja comigo. Quem ama a Deus, levante a sua mão. Mas já viu aquele cara que fala assim: eu amo a Deus. Irmão, vamos ali evangelizar? Não posso. Eu amo a Deus, vamos fazer uma ação social? Não posso. Eu amo a Deus, vamos cultuar pelo menos? Mas não dá hoje, eu tenho outro compromisso. Aqui a Bíblia está dizendo em terceiro lugar que Deus, que é o Senhor dos céus e dos céus dos céus, que não precisa ser servido e que não pode ser servido por mão de homens, nos deu a graça de nos aproximar dele. Ele nos quer e ele estabelece as regras. Olhe para cá. Ele estabelece os princípios. Preste atenção na mensagem. Não se perca na mensagem. Não se perca na mensagem. Vocês andam muito à toa. Não divague. Preste atenção nisso. Deus está dando um princípio. Ames e sirva. Paulo um dia disse assim: ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Eu pregava esse texto nos nossos adolescentes, quando eu ainda, adolescente, pregava muito esse texto, e eu me encantava com ele, porque naquela época eu já dizia: gente, quando Paulo diz, ai de mim se não anunciar o evangelho, não é punição para ele, não é porque ele seria punido por Deus. Fica sem respirar e veja como é ruim. O que Paulo está dizendo é: o anunciar o evangelho para mim faz parte do fluxo de vida em mim. O servir a Deus com alegria e disposição faz parte do fluxo de vida em mim. Por isso, é possível que alguém sirva a Deus sem amar? É possível, certo pai
tendo 2 filhos, chegou ao primeiro e disse: vai e faça isso. Ele disse: sim, irei. Ao segundo filho disse a mesma coisa, e o segundo filho disse: eu não irei. Mas saindo os filhos da sua presença, o que disse que iria, não foi, mas o que disse que não iria foi. Qual destes fez a vontade do seu pai? É possível pessoas servirem a Deus sem amar? É possível. É possível qualquer tipo de motivação? É possível. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que as nossas obras passarão pelo fogo. Aquelas que forem palha, madeira, feno, todas elas se queimarão. Prata, ouro. Agora, aquelas que forem ouro serão apuradas. O que Deus requer de nós é que nós o amemos e sirvamos ao Senhor. Nós amamos, diz o apóstolo João, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus chamou primeiro. Isso você pode olhar para o irmão do seu lado, se você veio com ele, aí não tem problema, mas olha para essa pessoa, se você o ama, e diz: Ele te amou primeiro. Eu não sei se foi Spurgeon, Charles Spurgeon, eu acredito que sim, mas que afirmou: se você quer uma declaração de amor, um conceito de amor, não vá ao dicionário. Aí usa os fonemas, né? Não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Você quer uma definição de amor? Então Deus te ama. Coloque a mão no seu coração e, por favor, me ajude a pregar. Exercite a sua fé. Coloque a mãozinha no coração e diga assim: Deus me ama e ponto. Deus ama e ponto. No grande hino da vitória, eu já vou encerrar para o 4º ponto, de Romanos capítulo 8, a Bíblia fala assim, lá no verso 31 a 39, que diremos, pois, em vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou, não nos dará com ele também todas as coisas? Em determinado momento ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Será o perigo, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a espada? Nada nos separará do amor de Cristo. Jesus ama você, e esse amor é incondicional. Se você um dia pecou, mas você falou assim: Pai, perdoa os meus pecados, tão certo como vive o Senhor, os seus pecados foram perdoados no nome de Jesus. Se você errou no passado, Deus tem um futuro para você em nome de Jesus. Se você fez escolhas erradas no passado, Deus tem um presente para você lançar novas sementes para viver um futuro de abundância, de glória, de paz e de alegria no Espírito Santo. Esse relacionamento é um relacionamento de amor, e não difere do início desta mensagem, quando eu disse que você deve ter medo. Medo, sim, medo. Temor é medo. Ao mesmo tempo, é um relacionamento de amor. Quem me entende, diga amém. E em último lugar, Deus vai dizer, para que nós guardemos os seus mandamentos para o nosso bem. Ei, olha aqui para mim. Quem aqui é pai, tem filhos que só vão entender os pais quando forem pais. É verdade, não tem jeito. E você pode ensinar e ensinar de novo. Ele pode até obedecer, ainda que seja na marra. Já viu aquela frase? Vou brincar, tá, gente? Senão daqui a pouco eu vou parar um camburão aqui e vão me levar. Mas já viu aquele menino que diz assim, é uma frasezinha que eu gostei. Fala assim que, se seu filho tem gênio forte, dá um tapa no pé da orelha que o gênio volta para a lâmpada rapidinho. Eu achei muito engraçado isso. A vontade é publicar, mas pastor não pode. Chega, coça o dedinho. Deixa eu falar. O que esse texto está dizendo é guardar os mandamentos para o nosso bem. Por favor, diga após mim: Deus não é caprichoso. No sentido daquela coisa birrenta, o verso 14 vai dizer: gente, até os céus dos céus pertencem ao Senhor. Deus precisa fazer alguma coisa porque Ele quer te punir? Claro que não. Olha o porquê dos mandamentos, para o seu bem. A Bíblia fala que os mandamentos de Deus não são penosos. Eu quero convidar você nesta manhã, pastora Gigi está convidada a subir e vai orar conosco, consagrando os elementos, e você vai orar junto comigo, mas eu quero só enfatizar algo ao seu coração.
Deus está fazendo uma proposta de um relacionamento sério com você. Ei, olha aqui. Deus está te propondo um relacionamento sério. Deus quer ter um relacionamento sério com você. Vou repetir a todos, irmão, irmã, jovem, adulto, senhor e senhora, você que deveria estar aqui, mas está em casa. Deus deseja ter um relacionamento sério com você. Deus quer te pegar na mão. Deus quer te guiar em nome de Jesus. Deus quer guiar você. Deus quer te conduzir em vitória, em triunfo. O plano de Deus é melhor. O plano de Deus é perfeito. Eu estou falando hoje a crentes que usam esta palavra para melhorar ainda mais a qualidade do seu relacionamento com Deus. Eu estou pregando para crentes nesta manhã que desejam afunilar, estreitar, avizinhar ainda mais o seu relacionamento com Deus. Eu convido você a entender algo. Jesus ama você, tem um plano maravilhoso na sua vida. Ele te tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas depois de ser implantado no reino de Deus, nós podemos, irmãos, caducar. Nós podemos fragilizar a aliança. Nós podemos diminuir a intensidade da entrega. Quando, olhe para mim, por favor, diz a Bíblia, quando Deus, falando à igreja de Éfeso, e você começa a ler as 7 cartas às igrejas, você vê que ele começa com Éfeso, ele começa elogiando, ele começa dando ótimas referências elogiosas, mas ele diz, eu tenho porém contra você, preciso que você olhe para mim, tenho porém contra você, eu tenho porém contra você que deixou o seu primeiro amor. Eu tenho algo para falar com você. Deus está dizendo isso. Eu tenho algo contra você que abandonou o seu primeiro amor. Sabe aquele primeiro amor que fazia você ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, temer todos os dias, ir à igreja todas as vezes que tinha culto ou ocasião, e às vezes até ir para a casa do pastor, porque você queria receber e aprender mais, mas com o passar do tempo você não amadureceu, você desgastou-se. O que a Bíblia está dizendo é que o convite de Deus para o relacionamento é volte ao primeiro amor. Lembre onde você parou e retome as primeiras obras. O convite de Deus para você é um relacionamento sério. É verdade, por favor, ouça-me nesta manhã. Se eu alcançar pelo menos uma pessoa no meio desta igreja hoje, se uma pessoa aqui hoje sair dizendo, eu quero estreitar o meu relacionamento com Deus. Se eu tiver uma pessoa aqui hoje que seja sincera na presença de Deus para dizer, eu esfriei. Eu deixei o meu primeiro amor, continuo crente, continuo servindo, continuo amando, mas não da mesma entrega, não na mesma intensidade. Virei um murmurador, um questionador, virei um chato. Os crentes agora não são mais meus irmãos, é aquele povo. Então quem tem que mudar não é o povo, é você. É você que tem que voltar à simplicidade do Evangelho, a simplicidade que fazia você chorar na presença de Deus, fazia você cantar na hora do louvor, a prestar atenção na hora da palavra, a bater palma quando o culto está acontecendo, e não ficar olhando para o relógio esperando o culto acabar para sair correndo para não fazer nada. Os tempos com Deus são muito preciosos. Eu quero convidar você nesta manhã, e se eu alcançar aqui uma pessoa, Mauricéia, se eu alcançar uma pessoa, eu ficarei muito feliz. Se eu alcançar uma pessoa que vai sair daqui hoje dizendo, eu amo a Jesus, eu quero amá-lo e servi-lo, amar, servi-lo, temer, andar nos seus caminhos, amar, servi-lo de todo o coração, de toda a alma e guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos, porque os mandamentos de Deus não são penosos, não são para o nosso mal, são para o nosso bem. Imagine quantas pessoas em determinado momento da sua vida quiseram voltar um segundo atrás para dizer, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter feito isso. Você não tem esse poder e este condão, mas você pode fazer daqui para frente. Deus está te dando, hoje nós estamos em 14 de março, 14, nós estamos em 14 de março, você tem aí todo um ano inteiro, você tem uma vida inteira para servir a Deus. Eu quero convidar você hoje, em primeiro lugar, tema o Senhor, ande no seu caminho, ame e sirva, ame e sirva, as coisas são indissociáveis. Quem ama serve, quem ama tem prazer em servir.
Ei, olha só, para a gente aprender e praticar. Se não somos e não praticamos, conhecemos e passamos a praticar. Quem ama, serve. Quem ama tem prazer em servir. Lucas Cassani é o nosso tecladista, está aqui. É um menino que tem uma habilidade maravilhosa, ele é formado na UNB, ele dedicou a vida inteira, vida inteira não, que é um menino ainda, mas dedicou a vida aí para aprender. Poderia estar em qualquer lugar, tem propostas financeiras, eu quero honrá-lo. Tem propostas financeiras para ir para tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, onde ele prefere estar, servindo ao Senhor. Tantos outros aqui, você é uma pessoa que eu poderia testemunhar esta manhã, mas eu quero hoje motivar você mais uma vez. Continue. Fica de pé, vamos orar.